Se você é um profissional da área de tecnologia, esse vídeo é para você. Estamos aqui hoje com o diretor de tecnologia de uma das maiores edtechs do Brasil, que vai te contar tudo o que você precisa saber para impulsionar sua carreira. Bem-vindos ao O Que Te Impacta, o novo projeto de videocast da Faculdade Impacta Digital. Diogo, bem-vindo ao nosso videocast. Me conta um pouco sobre você. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite da Faculdade Impacta Digital. É um prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho da minha história. Eu tenho um pouquinho mais de 25 anos de carreira. Já atuei em mercados diferentes, como a XP Investimentos, o Magazine Luiza, a Globo. E tive ali a oportunidade de liderar times bem grandes de tecnologia, de quase 700 pessoas. E é um prazer poder discutir um pouquinho mais aí relativo à carreira, relativo à evolução de times de tecnologia com vocês. Obrigado mais uma vez. Vou começar te perguntando sobre a sua experiência de gestão. Qual é o erro mais comum que você vê em talentos que são tecnicamente bons, mas não conseguem evoluir na carreira? Boa pergunta. Eu acho que, olhando para o cenário que eu vivenciei, eu acho que existe talvez aqui uma síndrome da ferramenta nova. Talvez esse seria o termo mais prático aqui quando eu enxergo o grande problema de alguns profissionais, que é exatamente a questão de se apaixonar por algumas ferramentas, mergulhar ali num framework e não conseguir de alguma forma fazer um vínculo com por que isso pode contribuir com o negócio, né? E às vezes num cenário de entrevista de emprego, eu vejo esses profissionais, ao serem questionados, né, como ele conseguiu utilizar isso para poder de fato mudar o negócio, alterar talvez um indicador do business, ele não consegue dar essa resposta. É uma visão de tecnologia por tecnologia, sabe? Sei, legal. E na sua visão, falando um pouquinho de mercado, né? O que diferencia um profissional de tecnologia que está buscando sucesso na área? Eu acredito que talvez seria um tripé, né? Uma mentalidade de dono, que é entender como que a tecnologia de fato resolve a dor do negócio. Talvez o segundo ponto é a mentalidade de um cientista que consegue de alguma maneira entender um problema e resolver ele de fato, ter prazer nesse cenário, né? E talvez o terceiro ponto, o terceiro pilar seria o de tradutor, digamos assim, que é conseguir de alguma forma trazer o contexto técnico, que eu acho que essa é a parte muito complexa, para uma linguagem que o negócio consiga compreender. Eu acho que esses três pilares é a base fundamental para que esse profissional de alguma forma consiga ter essa alavancagem de sucesso na sua carreira. Perfeito. Falando sobre front-end engineering, hoje a performance de um site é um fator relevante de negócio. Na sua experiência, o desenvolvedor front-end comum já chega no mercado com essa mentalidade de otimização e SEO ou ainda é uma habilidade rara? Carol, é sim uma habilidade rara. Eu acho que grande parte dos profissionais, eles aprendem a codificar, mas não conseguem fazer uma ligação, mais uma vez, eu acho, com o resultado e o impacto que esse trabalho, de forma geral, ele pode trazer. Aqui eu vou até além, né? Eu acho que a performance de um site, né, entendendo um contexto específico desse profissional, ele é um dos quesitos, mas a experiência, a maneira com que você constrói ali para poder ter uma retenção, para que o cliente possa voltar a utilizar essa plataforma, também é um contexto extremamente relevante para esse profissional que atua como front-end. Onde eu quero chegar com essa resposta? Que muitos profissionais focam muito na parte técnica, mas esquecem de fazer essa ligação e essa ponte com o negócio, com o resultado e principalmente como que isso se desdobra com outras áreas, principalmente relacionadas ao time que ele está atuando, né? Se for no e-commerce, por exemplo, a parte de performance é extremamente importante. A parte de experiência para que ele consiga retornar ali e ter a melhor forma de conversão, por exemplo, é um outro quesito importante. Então, entender como que o componente que ele está construindo, né, a solução técnica que ele está construindo, se reflete no resultado efetivo de negócio, eu acho que é o grande diferencial aqui. E me fala uma coisa, como que você acha que um curso de pós-graduação de front-end pode ajudar um profissional a se destacar nesse mercado de tecnologia?
Um curso de pós-graduação em front-end, ele vai conseguir ampliar, talvez, aqui uma visão que vai muito além só dos componentes visuais, digamos assim. Eu acredito que um curso ideal deveria ter uma abordagem, por exemplo, de profundidade com AI, por exemplo, a profundidade de segurança para front-end. Eu acho que esse é um critério que é relevante para qualquer aplicação. A questão de server-side rendering, que a gente comentou um pouquinho sobre SEO, sobre I/O, como que você consegue trazer um resultado de performance e busca, principalmente nesse momento. Outras questões, por exemplo, de conseguir compreender e se aprofundar em cenários de DevOps em um determinado nível, né? Entender como colocar esse produto em produção, em um ambiente de cloud. Então, eu acho que esse cenário é um cenário ideal para que você consiga evoluir como um front-end, de fato, de elite, digamos assim. Né? Um profissional que seja raro e que as empresas, de alguma forma, disputem a tapa, vou usar esse termo aqui. Legal. Cata, e você acha que a nossa pós online, focada em front-end engineering, ela vai ajudar o profissional que está buscando tudo isso? Legal, Carol. Eu vou até no site de vocês aqui agora, olhando um pouco das disciplinas que vocês colocaram nessa pós-graduação. Algumas delas me chamaram bastante atenção e eu acho que pode contribuir sim para esse profissional. Na parte de cross-tech, eu vi que vocês têm algumas disciplinas que, tanto a parte de Clean Architecture, que eu acho que é fundamental, não adianta nada você construir uma solução e depois isso ser difícil de manter, ser difícil de mudar. Isso é relevante pra caramba para esse profissional. Tem algumas outras disciplinas, né? Eu vi que vocês têm a parte de AI Foundation, que eu acho que é extremamente relevante nesse momento que a gente está vivendo. Tem outras com relação a micro front-end que também são bem legais. Outro ponto que eu acho que é fundamental para qualquer pós-graduação é olhar também a parte dos professores, né? Eu acho que mais do que buscar talvez um profissional que é muito teórico, que talvez não vai conseguir te trazer uma visão clara de como aplicar aquele conhecimento que você está aprendendo na prática. Então, nesse quesito, o professor, né? Então, os professores que estão dentro desse curso, que são responsáveis por te ensinar ali, eles precisam ter bagagem, precisam ter cicatriz para poder mostrar, né? Eu acho que, pelo menos os professores que eu estou olhando desse curso em específico, alguns me chamaram bastante atenção e parecem ter uma bagagem, uma experiência prática, né, dentro das empresas. E eu acho que, para mim, é fundamental ter essa visão também. Não adianta apenas ser um teórico. Eu falo bastante que aprender com um teórico é uma coisa, aprender com quem está ali no campo de batalha, vivendo sofrendo. Exatamente, sofrendo para colocar aquela aplicação no ar, entendendo quais são as dores, é muito diferente. Para fechar, me dá uma dica, Cata, para quem quer acelerar a carreira ou até mudar de área, qual que é a melhor estratégia? Experiência prática, especialização ou networking? Pergunta difícil. Eu acho que nesse caso não seria o ou, eu acho que é o e. Tem que ser os três. Uma especialização, ela te dá bagagem técnica para conseguir ter profundidade para a evolução na sua carreira. A prática, ela deixa claro como que você consegue, de alguma forma, transcrever aquilo que você conheceu na teoria em algo que, de fato, traga o resultado do negócio. E o network é aquilo que, de alguma maneira, consegue fazer com que a gente consiga as melhores oportunidades. Esse tripézinho, digamos assim, é o que, de alguma maneira, transforma o profissional e consegue abrir portas para um segundo passo, né, para uma evolução, de fato, de carreira. Se você negligencia um deles, certamente esse sucesso não vai ser concretizado, na minha visão. Então, para mim, é os três ali que fundamentam essa visão prática e de evolução de carreira para qualquer pessoa de tecnologia. Muito bom, Cata. Obrigada por essas dicas valiosas. Obrigado. E para você, pessoal, o que te impacta?